Tem o papel de conselhos, avisos e ensinos variados. Outros, ricos em fluido vital, veem as mesas se agitarem debaixo de seus dedos e obtêm, por meio de pancadas tangidas nesses móveis, comunicações mais lentas, porém mais nítidas e apropriadas a convencer os incrédulos. Ainda outros, mergulhados no sono magnético pela influência dos espíritos, abandonam a direção de seus órgãos a esses hóspedes invisíveis, que deles se utilizam para conversar com os encarnados como no tempo de sua vida corpórea. Nada mais estranho e mais frisante do que ver desfilar sucessivamente no corpo delgado e delicado de uma senhora, e até de uma mocinha, as personalidades mais diversas, o espírito de um defunto qualquer, de um padre, de uma criada, de um artista, revelando-se por atitudes características, pela linguagem que lhes era familiar durante a existência terrena. Mas que dizer, quando são espíritos conhecidos e amados dos assistentes, que vêm afirmar sua presença e sua imortalidade, prodigalizar exortações e animações àqueles que deixaram a posse no ar do caminho da vida, mostrar a todos o alvo supremo. Quem descreverá as efusões, os transportes, as lágrimas daqueles a quem um pai, uma mãe, uma mulher amada vem, de além-túmulo, consolar, reanimar com sua afeição e seus conselhos. Certos médiuns facilitam, por sua presença, o fenômeno das aparições, ou, antes, segundo uma expressão nova, das materializações de espíritos. Estes últimos tiram ao perispírito do médium uma certa quantidade de fluido, assimilam-no pela vontade e assim condensam seu próprio envoltório, até torná-lo visível e, algumas vezes, tangível. Alguns médiuns servem também de intermediários aos espíritos para transmitirem aos doentes e valetudinários eflúvios magnéticos que aliviam e, algumas vezes, curam esses infelizes. É uma das mais belas e úteis formas da mediunidade. Digamos ainda que uma multidão de sensações inexplicadas provém da ação oculta dos espíritos. Por exemplo, os pressentimentos que nos advertem de uma desgraça, da perda de um ser amado são causados pelas correntes fluídicas que os desencarnados projetam sobre aqueles a quem estimam. O organismo sente esses eflúvios, mas raras vezes o pensamento humano trata de examiná-los. Há, entretanto, no estudo e na prática das faculdades mediúnicas, uma fonte de ensinos elevados. Erradamente se consideraria a faculdade mediúnica como privilégio ou favor. Cada um de nós, já o dissemos, traz em si os rudimentos de uma mediunidade, que se pode desenvolver, exercitando-a. A vontade, nisso como em tantas outras coisas, desempenha um papel considerável. As aptidões de certos médiuns célebres explicam-se pela natureza particularmente maleável, elástica de seu organismo fluídico, que, assim, se presta admiravelmente à ação dos espíritos. Sabendo que a alma, por seus esforços e tendências, fabrica e modifica, no todo ou em parte, o seu organismo, através dos séculos, não veremos na mediunidade daqueles que a possuem senão a consequência natural dos seus próprios trabalhos operados em vidas anteriores. Em geral, a sensibilidade fluídica do ser é proporcional a seu grau de pureza e de adiantamento moral. Quase todos os grandes missionários, os reformadores, os fundadores de religiões eram poderosos médiuns, em comunhão constante com os seres invisíveis, cujas inspirações recebiam. Sua vida inteira é um testemunho da existência do mundo dos espíritos e de suas relações com a humanidade terrestre. Assim se explicam, levando em conta exageros e legendas, numerosos fatos qualificados de maravilhosos e sobrenaturais. A existência do perispírito e as leis da mediunidade indicam-nos os meios pelos quais se exerce, através das idades, a ação dos espíritos sobre os homens. A Egéria de Numa, os sonhos de Cipião, os gênios familiares de Sócrates, de Tasso, de Jerônimo Cardan, as vozes de Joana d'Arc, os inspirados de Sévenis, a vidente de Prevost, mil outros fatos análogos, considerados à luz do espiritualismo moderno, perdem, aos olhos do pensador, todo o caráter de sobrenatural e de misterioso. É, entretanto, por esses fatos que se revela a grande lei da solidariedade que une a humanidade terrestre às humanidades do espaço. Livres dos laços da matéria, os espíritos superiores podem erguer o véu espesso que ocultava as grandes verdades. As leis eternas aparecem desprendidas da obscuridade com que neste mundo as envolvem os sofismas e os miseráveis interesses pessoais. Animadas do ardente desejo de cooperarem ainda para o movimento ascensional dos seres,
Essas grandes almas tornam a descer até nós e põem-se em relação com aqueles de entre os seres humanos cujas constituições sensitivas e nervosas habilitam a preencher o papel de médiuns. Por seus ensinos e salutares conselhos, trabalham, com auxílio desses intermediários, para o progresso moral das sociedades terrestres. 23. A evolução perispiritual. As relações seculares entre os espíritos e os homens, confirmadas, explicadas pelas recentes experiências do Espiritismo, demonstram a sobrevivência do ser sob uma forma fluídica mais perfeita. Essa forma indestrutível, companheira e serva da alma, testemunho de suas lutas e de seus sofrimentos, participa de suas peregrinações, eleva-se e purifica-se com ela. Gerado nos últimos degraus da animalidade, o ser perispiritual sobe lentamente a escala das espécies, impregnando-se dos instintos das feras, das astúcias dos felinos, e também das qualidades, das tendências generosas dos animais superiores. Até então mais não é que um ser rudimentar, um esboço incompleto. Chegando à humanidade, começa a ter sentimentos mais elevados, o espírito irradia com maior vigor e o perispírito ilumina-se com claridades novas. De vidas em vidas, à proporção que as faculdades se dilatam, que as aspirações se depuram, que o campo dos conhecimentos se alarga, ele se enriquece com sentidos novos. Como a borboleta que sai da crisálida, assim também o corpo espiritual desprende-se de seus andrajos de carne, sempre que uma encarnação termina. A alma, inteira e livre, retoma posse de si mesma e, considerando, em seu aspecto esplêndido ou miserável, o manto fluídico que a cobre, verifica seu próprio estado de adiantamento. Como o carvalho que guarda em si os sinais de seus desenvolvimentos anuais, assim também o perispírito conserva, sob suas aparências presentes, os vestígios das vidas anteriores, dos estados sucessivamente percorridos. Esses vestígios repousam em nós muitas vezes esquecidos, porém, desde que a alma os evoca, desperta a sua recordação, eles se aparecem, com outras tantas testemunhas, balizando o caminho longo e penosamente percorrido. Os espíritos atrasados têm envoltórios impregnados de fluidos materiais. Sentem ainda depois da morte as impressões e as necessidades da vida terrestre. A fome, o frio e a dor subsistem entre aqueles que são mais grosseiros. Seu organismo fluídico, obscurecido pelas paixões, só pode vibrar fracamente e, portanto, suas percepções são mais restritas. Nada sabem da vida do espaço. Em si ao seu redor tudo são trevas. A alma pura, livre das atrações bestiais, conforma um perispírito semelhante a si própria. Quanto mais sutil for esse perispírito, tanto maior força expenderá, tanto mais se dilatarão suas percepções. Participa de meios de existência de que apenas podemos fazer uma ideia, inebria-se dos gozos da vida superior, das magníficas harmonias do infinito. Tal é a tarefa e a recompensa do espírito humano. Por seus longos trabalhos, ele deve criar para si novos sentidos, de uma delicadeza e de uma força sem limites, domar as paixões brutais, transformar esse espesso invólucro numa forma diáfana, resplandecente de luz, eis a obra destinada a todos em geral, e em que todos necessitam prosseguir, através de degraus inumeráveis, na perspectiva maravilhosa que os mundos oferecem. 24. Consequências filosóficas e morais. Os fatos espíritas são ricos em consequências filosóficas e morais. Trazem a solução, tão clara como completa, dos maiores problemas suscitados, através dos séculos, pelos sábios e pelos pensadores de todos os países, o problema da nossa natureza íntima, tão misteriosa, tão pouco conhecida, e o problema dos nossos destinos. A imortalidade, que até então não passava de uma esperança, de uma intuição da alma, de aspiração vaga e incerta para um estado melhor, de agora em diante está provada, bem assim a comunhão dos vivos com aqueles a quem julgavam mortos, o que é sua consequência lógica. Não mais é possível a dúvida. O homem é imortal. A morte é mera transformação. Desse fato e do ensino dos espíritos deduz-se a certeza da pluralidade de nossas existências terrestres. Essa evolução do ser através de suas vidas renovadas, sendo ele próprio edificador do seu futuro, construindo-se todos os dias a si mesmo, por seus atos, quer no selo do abismo quer no desabrochamento das humanidades felizes, essa identidade de todos, nas origens como nos fins, esse aperfeiçoamento gradual, fruto do cumprimento de deveres no trabalho e nas provações, tudo isso nos mostra os princípios eternos de justiça, de ordem, de progresso que reinam nos mundos,
regulando o destino das almas, segundo leis sábias, profundas, universais. O Espiritismo é, pois, simultaneamente, uma filosofia moral e uma ciência positiva. Ao mesmo tempo, pode satisfazer ao coração e à razão. Apresentou-se ao mundo no momento preciso, quando as concepções religiosas do passado se deslocavam de suas bases, quando a humanidade, tendo perdido a fé ingênua dos velhos tempos, corroída pelo cepticismo, errava no vácuo, sem bússola, e, tateando como cega, procurava o caminho. O evento do Espiritismo é, ninguém se engane, um dos maiores acontecimentos da história do mundo. Há 18 séculos, sobre as ruínas do paganismo agonizante, no seio de uma sociedade corrompida, o cristianismo, pela voz dos mais humildes e dos mais desprezados, trazia, com moral e fé novas, a revelação de dois princípios até aí ignorados pelas multidões, a caridade e a fraternidade humana. Assim hoje, em face das doutrinas religiosas enfraquecidas, petrificadas pelo interesse material, impotentes para esclarecer o espírito humano, ergueu-se uma filosofia racional, trazendo em si o germe de uma transformação social, um meio de regenerar a humanidade, de libertá-la dos elementos de decomposição que a esterilizam e inodoam. Vem oferecer uma base sólida à fé, uma sanção à moral, um estimulante à virtude. Faz do progresso o alvo da vida e a lei superior do universo. Acaba com o reinado do favoritismo, do arbitrário e da superstição, mostrando na elevação dos seres o resultado de seus próprios esforços. Ensinando que uma igualdade absoluta e uma solidariedade íntima ligam os homens através das suas vidas coletivas, ela golpeia vigorosamente o orgulho e o egoísmo, esses dois monstros que, até então, nada havia podido domar ou submeter. 25. O Espiritismo e a Ciência. Os fenômenos do Espiritismo, tão importantes por seus resultados científicos e suas consequências morais, não têm sido, entretanto, acolhidos com todo o interesse que merecem. A generalidade do público, depois de uma predileção passageira, recaiu na indiferença. Mesmo entre os homens da ciência, muitos, que nada tinham estudado, nada observado pessoalmente, desdenhando os testemunhos dos experimentadores, declaravam impossíveis e absurdas as manifestações. Já o dissemos, o homem, tantas vezes enganado, tornou-se céptico e desconfiado. Entretanto, esse acolhimento pode parecer estranho, ao menos por parte de sábios, cuja missão, é de supor-se, consiste em estudar todos os fenômenos e em procurar suas causas e leis. Mas, isso não surpreenderá aqueles que conhecem a natureza humana e lembram-se das lições da história. A novidade vem inquietar porque destrói teorias já afeiçoadas, velhos sistemas edificados com muita dificuldade, derriba situações obtidas e perturba comodidades, por necessitar de pesquisas e de observações para as quais já não há mais gosto. O filósofo alemão Hartmann muito bem disse, em sua obra sobre o Espiritismo. Os representantes oficiais da ciência recusam-se a queimar os dedos com essas coisas, seja porque, em consequência de sua convicção atual sobre a infalibilidade da ciência, se acreditem autorizados a decretar a priori o que é possível e o que é impossível, seja, simplesmente, porque não tenham nenhum desejo de trocar estudos especiais por outros que lhes são menos familiares. Os sábios são efetivamente homens, e, como todos os homens, têm suas fraquezas e suas prevenções. É preciso um verdadeiro heroísmo para acolher com imparcialidade fatos que vêm por formal desmentido aos trabalhos de uma existência inteira, abalar uma celebridade laboriosamente conquistada. Como todas as grandes descobertas, o Espiritismo devia receber o batismo das humilhações e da prova. Quase todas as ideias novas, particularmente as mais fecundas, têm sido escarnecidas, insultadas em seu aparecimento, rejeitadas como utopias. As descobertas do vapor e da eletricidade e mesmo o estabelecimento de estradas de ferro foram, por muito tempo, qualificados de mentiras e de quimeras. A Academia de Medicina de Paris rejeitava, a princípio, a teoria de Harvey sobre a circulação do sangue, como repelia mais tarde o magnetismo. E, enquanto essa academia declarava que o magnetismo não existia, a Academia de Viena proscrevia seu uso como perigoso. Com que zombarias os sábios não saudaram, em época mais recente, as descobertas de Boucher de Perthes, o criador da antropologia pré-histórica, ciência hoje consagrada e que derrama tão vivas luzes sobre a origem das sociedades humanas. Todos os que têm querido libertar a humanidade da sua ignorância, revelar os segredos das forças naturais ou das leis morais,
Todos esses viram erguer-se diante de si um calvário e têm sido embebidos com feu e ultrajes. Galileu esteve preso, Jordano Bruno foi queimado, Jesus, crucificado, Vat, Futon e Papim foram injuriados, Salomão de Caos ficou encarcerado entre loucos. Hoje, não se prende, não se queima, nem mais se proscreve por crime de opinião, porém o sarcasmo e a ironia são ainda formas de opressão. Por causa da coligação das classes sacerdotais e sábias, certas ideias têm necessitado de uma vitalidade inaudita para se desenvolverem. Mas, as ideias, como os homens, engrandecem-se na dor. Cedo ou tarde, a verdade triunfa das infalibilidades conjuradas. Depois de evocadas essas penosas recordações, depois de conjeturarmos sobre as indecisões sucessivas do pensamento, lembrando-nos do acolhimento feito, no passado, a ideias, a descobertas que, centuplicando o poder do homem, asseguraram seu triunfo sobre a natureza cega, depois de termos traçado as reações do espírito de rotina, erguendo-se contra os inovadores, não haverá fundamentos para pedir aos detratores do espiritismo um pouco de paciência e de reflexão, antes de condenarem sem exame, não diremos ideias, especulações gratuitas do pensamento, mas fatos, fatos de observação e de experiência. Cada passo que se imprime à frente lembra ao homem seu pouco saber. As nossas conquistas científicas não são mais que esboços provisórios, superiores à ciência dos nossos pais, mas que serão substituídas por novas descobertas e novos conhecimentos. O tempo presente não é senão uma estação na grande viagem da humanidade, um ponto na história das gerações. A utopia de ontem torna-se a realidade de amanhã. O homem pode gloriar-se de ter contribuído para aumentar a bagagem intelectual do passado. Ninguém deve jamais dizer: o que ignoro ficará sempre oculto. Comparemos o modesto domínio da ciência com o infinito das coisas, com os campos ilimitados do desconhecido, que ainda nos resta explorar. Essa comparação ensinar-nos a sermos mais circunspectos em nossas apreciações. 26. Perigos do Espiritismo. Querendo certos experimentadores do Espiritismo, com o intuito de verificação, fixar as condições de produção dos fenômenos, acumular os obstáculos e as exigências, nenhum resultado satisfatório obtiveram e, desde então, tornaram-se hostis a essa ordem de fatos. Devemos lembrar que as manifestações dos espíritos não poderiam ser assemelhadas às experiências de física e de química. Ainda assim, estão estas submetidas a regras fixas, fora das quais todo resultado é impossível. Nas comunicações espíritas, achamo-nos diante não mais de forças cegas, porém de seres inteligentes, dotados de vontade e de liberdade, que, não raro, leiam em nós, discernem nossas intenções malévolas e, se são de ordem elevada, cuidam pouco de se prestarem às nossas fantasias. O estudo do mundo invisível exige muita prudência e perseverança. Somente ao fim de muitos anos de reflexão e de observação é que se adquire o conhecimento da vida, é que se aprende a julgar os homens, a discernir o seu caráter, a resguardar-se dos embustes de que está semeado o mundo. Mais difícil ainda de obter é o conhecimento da humanidade invisível que nos cerca e paira acima de nós. O espírito desencarnado acha-se, além da morte, tal como ele próprio se fez durante sua estada neste mundo. Nem melhor nem pior. Para domar uma paixão, corrigir uma falta, atenuar um vício é, algumas vezes, necessária mais de uma existência. Daí resulta que, na multidão dos espíritos, os caracteres sérios e refletidos estão, como na terra, em minoria os espíritos levianos, amantes de coisas pueris e vãs, formam numerosas legiões. O mundo invisível é, pois, em mais vasta escala, a reprodução do mundo terrestre. Lá, como aqui, a verdade e a ciência não são partilha de todos. A superioridade intelectual e moral só se obtém por um trabalho lento e contínuo, pela acumulação de progressos realizados no curso de longa série de séculos. Sabemos, entretanto, que esse mundo oculto reage constantemente sobre o mundo corpóreo. Os mortos influenciam os vivos, os guiam e inspiram a vontade. Os espíritos atraem sem razão de suas afinidades. Os que despiram as vestes carnais assistem os que ainda estão com elas. Estimulam-nos no caminho do bem, porém, mais vezes ainda, nos impelem ao do mal. Os espíritos superiores só se manifestam nos casos em que sua presença é útil e pode facilitar o nosso melhoramento. Fogem das reuniões bulhentas e só se dirigem a homens animados de intenções puras. Pouco lhes convém as nossas regiões obscuras.
Desde que podem, voltam para os meios menos carregados e fluidos grosseiros, mas, apesar da distância, não cessam de velar pelos seus protegidos. Os espíritos inferiores, incapazes de aspirações elevadas, comprazem-se em nossa atmosfera. Mesclam-se em nossa vida e, preocupados unicamente com o que cativava seu pensamento durante a existência corpórea, participam dos prazeres e trabalhos daqueles aos quais se sentem unidos por analogias de caráter ou de hábitos. Algumas vezes mesmo, dominam e subjugam as pessoas fracas que não sabem resistir às suas influências. Em certos casos, seu império torna-se tal que podem impelir suas vítimas ao crime e à loucura. É nesses casos de obsessão e possessão, mais comuns do que se pensa, que encontramos a explicação de numerosos fatos relatados pela história. Há perigo para quem se entrega sem reservas às experimentações espíritas. O homem de coração reto, de razão esclarecida e madura, pode daí recolher consolações inefáveis e preciosos ensinos. Mas aquele que só fosse inspirado pelo interesse material ou que só visse nesses fatos um divertimento frívolo tornar-se-ia fatalmente o objeto de uma infinidade de mistificações, joguete de espíritos pérfidos que, lisonjeando suas inclinações, seduzindo-o por brilhantes promessas, captariam sua confiança, para, depois, acabrunhá-lo com decepções e zombarias. É, portanto, necessária uma grande prudência para se entrar em relação com o mundo invisível. O bem e o mal, a verdade e o erro neles se misturam e, para distingui-los, cumpre passar todas as revelações, todos os ensinos pelo crivo de um julgamento severo. Nesse terreno ninguém deve aventurar-se senão passo a passo, tendo nas mãos o facho da razão para expelir as más influências, para afastar a horda dos espíritos levianos ou maléficos. Basta tornar-se o senhor de si mesmo, jamais abdicar o direito de verificação e de exame. É bastante procurar, acima de tudo, os meios de se aperfeiçoar no conhecimento das leis superiores e na prática das virtudes. Aquele cuja vida for reta e que procura a verdade com o coração sincero nenhum perigo tem a temer. Os espíritos de luz distinguem, veem suas intenções, e assistem-no. Os espíritos enganadores e mentirosos afastam-se do justo, como um exército diante de uma cidadela bem defendida. Os obsessores atacam de preferência os homens levianos que descuram das questões morais e que em tudo procuram o prazer ou o interesse. Laços cuja origem remonta às existências anteriores unem quase sempre os obsidiados aos seus perseguidores invisíveis. A morte não apaga as nossas faltas nem nos livra dos inimigos. Nossas iniquidades recaem, através dos séculos, sobre nós mesmos e aqueles que as sofreram perseguem-nos, às vezes, com seu ódio e vingança, de além-túmulo. Assim o permite a justiça soberana. Tudo se resgata, tudo se expia. O que, nos casos de obsessão e de possessão, parece normal, iníquo, muitas vezes não é, senão, a consequência das expoliações e das infâmias praticadas no obscuro passado. 27. Charlatanismo e venalidade. Não é a perfídia dos espíritos malévolos o único escolho que o espiritismo encontra em seu caminho. Outros perigos ameaçam-no, e estes vêm dos homens. O charlatanismo e a venalidade podem invadir e arruinar as novas doutrinas, como invadiram e arruinaram a maior parte das crenças que se tem sucedido neste mundo. Produtos espontâneos e mórbidos de um meio impuro, eles desenvolvem-se e espalham-se quase por toda parte. A ignorância da maioria do povo favorece e alimenta essa fonte de abusos. Muitos falsos médiuns, muitos exploradores de todos os graus têm já procurado no espiritismo um meio de fazer dinheiro. O magnetismo, nós o vemos, também não está ao abrigo desses industriais, e talvez daí se derive uma das causas que, por tanto tempo, afastaram os sábios do estudo dos fenômenos. Mas, deve-se compreender que a existência de produtos falsificados não confere a ninguém o direito de negar a dos produtos naturais. Porque pelotiqueiros se intitulam físicos, conclui-se que as ciências físicas são indignas de atenção e de exame. A fraude e a mentira são consequências inevitáveis da inferioridade das sociedades humanas. Sempre à espreita das ocasiões de viverem à custa da credulidade, eles se insinuam por toda parte, nodoam as melhores causas, comprometem os mais sagrados princípios. Inteiramente de temer essa tendência de alguns para mercadejarem com a mediunidade, para criarem em si uma situação material, com auxílio de faculdades reais, mas de caráter variável. Sendo a produção dos fenômenos devida à ação livre dos espíritos, não se poderia contar com uma intervenção permanente e regular de sua parte.
Espíritos elevados não se poderiam prestar a fins interesseiros, e o menos que se deve temer em tal caso é cair sob a influência de espíritos frívolos e gracejadores. Na ausência de fenômenos reais, tendência fatal impelirá o médium retribuído a simulá-los. Introduzir, nesta ordem de ideias, a questão de dinheiro, é comprometer-lhes o valor moral. O amor do ouro corrompe os mais sublimes ensinos. O catolicismo perdeu sua autoridade sobre as almas desde que os discípulos do Evangelho se converteram em sectários de Pluto. Se o espiritismo se tornasse mercenário, se as provas que fornece da imortalidade, se as consolações que concede mais não fossem que objeto de explorações, sua influência ficaria, por isso mesmo, enfraquecida e o progresso por ele trazido à humanidade em vez de rápido e geral, só seria muito lento e inteiramente individual. A ignorância não é um flagelo menor. Muitos desses que se entregam às manifestações, desprovidos de noções exatas, pouco esclarecidos sobre as questões de fluidos, de perispírito, de mediunidade, confundem e desnaturam todas as coisas por falsas interpretações, lançam, depois, verdadeiro descrédito sobre tais estudos, fazendo conceber aos incrédulos que neles só há ilusões e quimeras. Mas a ignorância é difícil de vencer. Os erros e os abusos que engendra têm muitas vezes mais império do que a verdade e a razão. Não há um princípio, uma doutrina que não tenha sido desnaturada, nenhuma verdade que não tenha sido falsificada, obscurecida a bel prazer. Apesar dos preconceitos e da ignorância, apesar das hostilidades conjuradas, o Espiritismo, nascido ontem, já tem dado passos de gigante. Há 40 anos balbuciava suas primeiras palavras, ei-lo agora derramado sobre todos os pontos do globo. Hoje se contam por milhões os seus adeptos, entre os quais muitos são os mais incontestados mestres de ciência. Tais progressos denotam uma vitalidade sem precedentes e, diante de fatos tão evidentes, não é mais possível a ignorância. Verdade é que, se examinarmos de perto o estado do espiritismo, notaremos em seu seio não só o germe dos abusos já assinalados, mas também causas de divisão, de rivalidades, de opiniões e de dissidências. Em vez da união e da harmonia, encontram-se, muitas vezes, antagonismos e lutas intestinas. Já o Cristo dizia, há 19 séculos, não vim trazer a paz, mas a divisão. Assim tem sempre sucedido neste mundo. Ao contacto das fraquezas humanas, qualquer ensino se torna em origem de disputas e de conflitos. Podemos deplorar esse estado de coisas, mas consolemo-nos em pensar que, a despeito das controvérsias e das rivalidades, a ideia mãe desenvolve-se e prossegue em sua marcha. Os homens, instrumentos de um dia, passam, suas paixões, seus interesses, todas essas coisas fugitivas e vãs desaparecem com eles, porém, a verdade, centelha divina que são, transforma-se em luminar, cresce, sob incessantemente e, tornando-se astro esplendoroso, inundará um dia, com suas luzes, esta humanidade hesitante e retardada. 28. Utilidade dos estudos psicológicos. O caráter essencialmente racional que o espiritismo revestiu torna pueris as acusações de empirismo e de sobrenaturalismo que muitas vezes lhe dirigem. Não seria demasiado insistir sobre este ponto. A realidade das manifestações espíritas repousa, já ouvimos, sobre testemunhos inegáveis de homens cuja competência é reconhecida. Devidamente verificados os efeitos, preciso foi procurar a causa, e se os sábios afirmaram haver achado na intervenção dos espíritos é porque a natureza dos fenômenos não permitiu outra explicação plausível. Não se segue daí, porém, que eles devam ser classificados no domínio do sobrenatural, pois nada seria mais contrário ao bom senso. O sobrenatural não existe nem poderia existir. Tudo no universo é regulado por leis. Demonstrar a existência de um fenômeno é colocá-lo na ordem permanente das coisas, é submetê-lo à lei natural. No meio deste universo em que tudo, seres e coisas, se encadeia e se liga em estreita solidariedade, em profunda e sublime harmonia, não há motivo para o milagre nem para o sobrenatural. Leis tão rigorosas, tão inflexíveis como as que governam a matéria, regem o mundo invisível. Para conhecer o seu admirável funcionamento só há um meio: estudar. Apesar das dificuldades que apresenta, não há estudo mais fecundo que esse do mundo dos espíritos. Abre ao pensamento perspectivas inexploradas, ensina a nos conhecermos, a penetrarmos os recônditos do nosso ser, a analisarmos as sensações, a medirmos as faculdades e, em seguida, a melhor regularmos o seu exercício. É esta, por excelência,
A ciência da vida da alma, não só em seu estado terrestre, mas também em suas transformações sucessivas através do tempo e do espaço. O espiritismo experimental pode tornar-se um meio de conciliação, um traço de união entre estes dois sistemas inimigos, o espiritualismo metafísico e o materialismo, que, há tantos séculos, se combatem e se dilaceram sem resultado algum. Adota os princípios do primeiro, fazem ambos a luz e fornece-lhes uma base de certeza, satisfaz ao segundo, procedendo conforme os métodos científicos, mostrando, no perispírito, corpo fluídico semimaterial, a causa de numerosos fenômenos físicos e biológicos. Ainda mais, traz a síntese filosófica e a concepção moral de que estava desprovida a ciência, sem as quais ficava esta sem ação sobre a vida social. A ciência, ou, antes, as ciências ocupavam-se principalmente com o estudo parcial e fragmentário da natureza. Os progressos da física, da química, da zoologia são imensos e os trabalhos realizados dignos de admiração, mas, nenhum deles tem sequência, coesão ou unidade. Conhecendo somente um lado da vida, o exterior, o mais grosseiro, e querendo, sobre esses insuficientes dados, regular o jogo das leis universais, a ciência atual, lacônica e insípida classificação de fatos materiais, limita-se a uma teoria do mundo puramente mecânica, inconciliável à ideia de justiça, pois, em suas consequências lógicas, chega à conclusão de que, na natureza, a força é o único direito. Eis porque a ciência ficou impotente para exercer influência moralizadora e salutar. Privada até aqui de qualquer ponto de vista sintético, ela não havia podido fazer jorrar dos trabalhos acumulados essa concepção superior da vida, que deve fixar os destinos do homem, traçar seus deveres e fornecer-lhe um princípio de melhoramento individual e social. Essa concepção nova, que coordena os conhecimentos particulares, solidariza seus elementos esparsos e comunica-lhes unidade, harmonia, essa lei indispensável à vida e ao progresso das sociedades. Tudo isto é trazido pelo Espiritismo à ciência, com a síntese filosófica que deve centuplicar o seu poder. É grande a missão do Espiritismo, são incalculáveis as suas consequências morais. Data somente de ontem e, entretanto, que tesouros de consolação e esperança já não espalhou pelo mundo. Quantos corações contristados, frios, não aqueceu ou reconfortou? Quantos desesperados retidos sobre o declive do suicídio? O ensino desta doutrina, sendo bem compreendido, pode acalmar as mais vivas aflições, comprimir as mais fogosas paixões, despertar a todos a força da alma e a coragem na adversidade. O Espiritismo é, pois, uma poderosa síntese das leis físicas e morais do universo e, simultaneamente, um meio de regeneração e de adiantamento. Infelizmente, pouquíssimas pessoas se interessam por esse estudo. A vida da maioria delas é uma carreira frenética para os bens ilusórios. Apressa-se, receia-se perder o tempo com coisas que se consideram supérfluas, perde-se realmente o tempo, entregando-se ao que é passageiro e efêmero. O homem, em sua cegueira, desdenha aquilo que o faria viver feliz, tanto quanto se pode ser neste mundo, satisfazendo o bem e criando em torno de si uma atmosfera de paz e de recolhimento. Quarta parte. Além-túmulo. 29. O homem, ser psíquico. O homem, já ouvimos, é um ser complexo. Nele se combinam três elementos para formar uma unidade viva, a saber, o corpo, envoltório material temporário, que abandonamos na morte como vestuário usado. O perispírito, invólucro fluídico e permanente, invisível aos nossos sentidos naturais, que acompanha a alma em sua evolução infinita e com ela se melhora e purifica. A alma, princípio inteligente, centro da força, foco da consciência e da personalidade. Esses três elementos, matéria, fluido e inteligência, estreitamente ligados em nós para constituírem a vida, encontram-se na base da ordem universal, da qual são as substâncias fundamentais, os termos componentes. Fazem do homem uma miniatura do universo, um microcosmos submetido às mesmas leis e encerrando as mesmas potências que este. Pode-se crer que o conhecimento perfeito do nosso ser conduzir-nos-ia, por analogia, à compreensão das leis superiores do universo, mas o conhecimento absoluto do homem escapa ainda aos mais adiantados. A alma, desprendida do corpo material e revestida do seu invólucro sutil, constitui o espírito, ser fluídico, de forma humana, liberto das necessidades terrestres, invisível e impalpável em seu estado normal. O espírito não é mais que um homem desencarnado.
Todos tornaremos a ser espíritos. A morte restitui-nos a vida do espaço, o nascimento faz-nos voltar ao mundo material, para recomeçar o combate da existência, a luta necessária ao nosso adiantamento. O corpo pode ser comparado à armadura com que o guerreiro se reveste antes da batalha e que abandona quando esta acaba. Estabelecida, experimentalmente, a imortalidade pelas manifestações espíritas, resta determinar em que condições o espírito prossegue a sua vida depois da morte, que situação lhe caberá no espaço. É o que exporemos nesta parte de nossa obra, inspirando-nos em trabalhos anteriores e em inumeráveis comunicações de espíritos que, em todos os pontos do globo, nos têm iniciado nas alegrias e nas penas da existência de além-túmulo. Esse demonstrativo não será, pois, o resultado de uma teoria da imaginação, a consequência de hipóteses mais ou menos plausíveis, porém, sim, o fruto das instruções dadas pelos espíritos. Graças a eles, a vida futura, até então cheia de obscuridade e de incerteza para o homem, se esclarece e desenvolve como um quadro imenso. Torna-se, portanto, uma realidade. Todos podemos ver, pelo exemplo dos que nos precederam, as situações respectivas que nos reservam nossas fraquezas ou nossos méritos. O alcance dessa revelação é considerável, porque imprime a nossos atos um impulso novo. Nas situações diversas que competem aos espíritos, segundo seu valor, vemos a aplicação da lei de justiça. Esta não mais é contestável. Por molas secretas, por uma disposição simples e sublime das coisas, ela regula tudo no universo. Esta certeza, satisfazendo-nos a razão, torna mais suportáveis os males da vida e fortifica-nos a fé no futuro. 30. A hora final. Que se passa no momento da morte e como se desprende o espírito da sua prisão material. Que impressões ou sensações o esperam nessa ocasião temerosa? É isso que interessa a todos conhecer, porque todos cumprem essa jornada. A vida foge-nos a todo instante, nenhum de nós escapará à morte. Ora, o que todas as religiões e filosofias nos deixaram ignorar os espíritos, em multidão, nos vêm ensinar. Dizem-nos que as sensações que precedem e se seguem à morte são infinitamente variadas e dependentes sobretudo do caráter, dos méritos, da elevação moral do espírito que abandona a terra. A separação é quase sempre lenta e o desprendimento da alma opera-se gradualmente. Começa, algumas vezes, muito tempo antes da morte e só se completa quando ficam rotos os últimos laços fluídicos que unem o perispírito ao corpo. A impressão sentida pela alma revela-se penosa e prolongada quando esses laços são mais fortes e numerosos. Causa permanente da sensação e da vida, a alma experimenta todas as comoções, todos os despedaçamentos do corpo material. Dolorosa, cheia de angústias para uns, a morte não é, para outros, senão um sono agradável seguido de um despertar silencioso. O desprendimento é fácil para aquele que previamente se desligou das coisas deste mundo, para aquele que aspira aos bens espirituais e que cumpriu os seus deveres. Ao contrário, luta, agonia prolongada no espírito preso à terra, que só conheceu os gozos materiais e deixou de preparar-se para essa viagem. Entretanto, em todos os casos, a separação da alma e do corpo é seguida de um tempo de perturbação, fugitivo para o espírito justo e bom, que desde cedo despertou ante todos os esplendores da vida celeste, muito longo, a ponto de abranger anos inteiros, para as almas culpadas, impregnadas de fluidos grosseiros. Grande número destas últimas crê permanecer na vida corpórea, muito tempo mesmo depois da morte. Para estas, o perispírito é um segundo corpo carnal, submetido aos mesmos hábitos e, algumas vezes, às mesmas sensações físicas como durante a vida terrena. Outros espíritos de ordem inferior se acham mergulhados em uma noite profunda, em um completo insulamento no seio das trevas. Sobre eles pesa a incerteza, o terror. Os criminosos são atormentados pela visão terrível e incessante das suas vítimas. A hora da separação é cruel para o espírito que só acredita no nada. Agarra-se como desesperado a esta vida que lhe foge, no supremo momento insinua-se-lhe a dúvida, vê um mundo temível abrir-se para abismá-lo e quer, então, retardar a queda. Daí, uma luta terrível entre a matéria, que se esvai, e a alma, que teima em reter o corpo miserável. Algumas vezes, ela fica presa até a decomposição completa, sentindo mesmo, segundo a expressão de um espírito, os vermes lhe corroerem as carnes. Pacífica, resignada, alegre mesmo, é a morte do justo, a partida da alma que, tendo muito lutado e sofrido, deixa a terra confiante no futuro.
Para esta, a morte é a libertação, o fim das provas. Os laços enfraquecidos que a ligam à matéria destacam-se docemente, sua perturbação não passa de leve entorpecimento, algo semelhante ao sono. Deixando sua residência corpórea, o espírito, purificado pela dor e pelo sofrimento, vê sua existência passada recuar, afastar-se pouco a pouco com seus amargores e ilusões, depois, dissipar-se como as brumas que a aurora encontra estendidas sobre o solo e que a claridade do dia faz desaparecer. O espírito acha-se, então, como que suspenso entre duas sensações, a das coisas materiais que se apagam e a da vida nova que se lhe desenha à frente. Entrevê essa vida como através de um véu, cheia de encanto misterioso, temido e desejado ao mesmo tempo. Após, expande-se a luz, não mais a luz solar que nos é conhecida, porém uma luz espiritual, radiante, por toda parte disseminada. Pouco a pouco inunda, penetra-o, e, com ela, um tanto de vigor, de remoçamento e de serenidade. O espírito mergulha nesse banho reparador. Aí se despoja de suas incertezas e de seus temores. Depois, seu olhar destaca-se da terra, dos seres lacrimosos que cercam seu leito mortuário, e dirige-se para as alturas. Divisa os seus imensos e outros seres amados, amigos de outrora, mais jovens, mais vivos, mais belos que vêm recebê-lo, guiá-lo no seio dos espaços. Com eles caminha e sob as regiões etéreas que seu grau de depuração permite atingir. Cessa, então, sua perturbação, despertam faculdades novas, começa o seu destino feliz. A entrada em uma vida nova traz impressões tão variadas quanto permite a posição moral dos espíritos. Aqueles, e o número é grande, cujas existências se desenrolam indecisas, sem faltas graves nem méritos assinalados, acham-se, a princípio, mergulhados em um estado de torpor, em um acabrunhamento profundo, depois, um choque vem sacudir-lhes o ser. O espírito sai, lentamente, de seu invólucro, como uma espada da bainha, recobra a liberdade, porém, hesitante, tímido, não se atreve a utilizá-la ainda, ficando cerceado pelo temor e pelo hábito aos laços em que viveu. Continua a sofrer e a chorar com os entes que o estimaram em vida. Assim corre o tempo, sem ele o medir. Depois de muito, outros espíritos auxiliam-no com seus conselhos, ajudando a dissipar sua perturbação, a libertá-lo das últimas cadeias terrestres e a elevá-lo para ambientes menos obscuros. Em geral, o desprendimento da alma é menos penoso depois de uma longa moléstia, pois o efeito desta é desligar pouco a pouco os laços carnais. As mortes súbitas, violentas, sobrevindo quando a vida orgânica está em sua plenitude, produzem sobre a alma um despedaçamento doloroso e lançam-na em prolongada perturbação. Os suicidas são vítimas de sensações horríveis. Experimentam, durante anos, as angústias do último momento e reconhecem, com espanto, que não trocaram seus sofrimentos terrestres senão por outros ainda mais vivazes. O conhecimento do futuro espiritual e o estudo das leis que presidem a desencarnação são de grande importância como preparativos à morte. Podem suavizar os nossos últimos momentos e proporcionar-nos fácil desprendimento, permitindo mais depressa nos reconhecermos no mundo novo que se nos desvenda. 31. O julgamento. Uma lei tão simples em seus princípios quanto admirável em seus efeitos preside a classificação das almas no espaço. Quanto mais sutis e rarefeitas são as moléculas constitutivas do perispírito, tanto mais rápida a desencarnação, tanto mais vastos são os horizontes que se rasgam ao espírito. Devido ao seu peso fluídico e às suas afinidades, ele se eleva para os grupos espirituais que lhe são similares. Sua natureza e seu grau de depuração determinam-lhe nível e classe no meio que lhe é próprio. Com alguma exatidão tem-se comparado a situação dos espíritos no espaço à dos balões cheios de gases de densidades diferentes que, em virtude de seus pesos específicos, se elevam a alturas diversas. Mas, cumpre que nos apressemos em acrescentar que o espírito é dotado de liberdade e, portanto, não estando imobilizado em nenhum ponto, pode, dentro de certos limites, deslocar-se e percorrer os páramos etéreos. Pode, em qualquer tempo, modificar suas tendências, transformar-se pelo trabalho ou pela prova e, conseguintemente, elevar-se à vontade na escala dos seres. É, pois, uma lei natural, análoga às leis da atração e da gravidade, a que fixa a sorte das almas depois da morte. O espírito impuro, acabrunhado pela densidade de seus fluidos materiais, confina-se nas camadas inferiores da atmosfera, enquanto a alma virtuosa, de envoltório depurado e sutil, arremessa-se,
alegre, rápida como pensamento, pelo azul infinito. É também em si mesmo, e não fora de si, em sua própria consciência que o espírito encontra sua recompensa ou seu castigo. Ele é seu próprio juiz. Caído o vestuário de carne, a luz penetra e sua alma parece nua, deixando ver o quadro vivo de seus atos, de suas vontades, de seus desejos. Momento solene, exame cheio de angústia e, muitas vezes, de desilusão. As recordações despertam em tropel e a vida inteira desenrola-se com seu cortejo de faltas, de fraquezas, de misérias. Da infância à morte, tudo, pensamentos, palavras, ações, tudo sai da sombra, reaparece a luz, anima-se e revive. O ser contempla-se a si mesmo, revê, uma a uma, através dos tempos, suas existências passadas, suas quedas, suas ascensões, suas fases inumeráveis. Conta os estágios franqueados, mede o caminho percorrido, compara o bem e o mal realizados. Do fundo do passado obscuro, surgem, a seu apelo, como outros tantos fantasmas, as formas que revestiu através das vidas sucessivas. Em uma visão clara, sua recordação abraça as longas perspectivas das idades decorridas, evoca cenas sanguinolentas, apaixonadas, dolorosas, as dedicações e os crimes, reconhece a causa dos processos executados, das expiações sofridas, o motivo da sua posição atual. Vê a correlação que existe, unindo suas vidas passadas aos anéis de uma longa cadeia desenrolando-se pelos séculos. Para si, o passado explica o presente e este deixa prever o futuro. Eis para o espírito a hora da verdadeira tortura moral. Essa evocação do passado traz-lhe a sentença temível, a increpação da sua própria consciência, espécie de julgamento de Deus. Por mais lacerante que seja, esse exame é necessário porque pode ser o ponto de partida de resoluções salutares e da reabilitação. O grau de depuração do espírito e a posição que ocupa no espaço representam a soma de seus progressos realizados e dão a medida do seu valor moral. É nisto que consiste a sentença infalível que lhe decide a sorte, sem apelo. Harmonia profunda. Simplicidade maravilhosa que as instituições humanas não poderiam reproduzir. O princípio de afinidade regula todas as coisas e fixa a cada qual seu lugar. Nada de julgamento, nada de tribunal, apenas existe a lei imutável executando-se por si própria, pelo jogo natural das forças espirituais e segundo o emprego que delas faz a alma livre e responsável. Todo o pensamento tem uma forma e essa forma, criada pela vontade, fotografa-se em nós como em um espelho onde as imagens se gravam por si mesmas. Nosso envoltório fluídico reflete e guarda, como em um registro, todos os fatos da nossa existência. Esse registro está fechado durante a vida, porque a carne é a espessa capa que nos oculta o seu conteúdo. Mas, por ocasião da morte, ele abre-se repentinamente e as suas páginas distendem-se aos nossos olhos. O espírito desencarnado traz, portanto, em si, visível para todos, seu céu ou seu inferno. A prova irrecusável da sua elevação ou da sua inferioridade está inscrita em seu corpo fluídico. Testemunhas benévolas ou terríveis, as nossas obras, os nossos desígnios justificam-nos ou acusam-nos, sem que coisa alguma possa fazer calar as suas vozes. Daí o suplício do mal que, acreditando estarem os seus pérfidos desejos e seus atos culpáveis profundamente ocultos, os vê, então, brotar aos olhos de todos. Daí os seus remorsos quando, sem cessar, repassam diante de seus anos ociosos e estéreis, as horas impregnadas no deboche e no crime, assim como as vítimas lacrimosas, sacrificadas a seus instintos brutais. Daí também a felicidade do espírito elevado, que consagrou toda a sua vida a ajudar e a consolar seus irmãos. Para distrair-se dos cuidados, das preocupações morais, o homem tem o trabalho, o estudo, o sono. Para o espírito não há mais esses recursos. Desprendido dos laços corporais, acha-se incessantemente em face do quadro fiel e vivo do seu passado. Assim, os amargores e pesares contínuos, que então decorrem, despertam-lhe, na maior parte dos casos, o desejo de, em breve, tomar um corpo carnal para combater, sofrer e resgatar esse passado acusador. 32. A vontade e os fluidos. Os ensinos que dos espíritos recebemos a respeito de suas condições depois da morte fazem-nos melhor compreender as regras segundo as quais se transforma e progride o perispírito ou corpo fluídico. Assim, como já em outra parte indicamos, a mesma força que leva o ser, em sua evolução através dos séculos, a criar, para suas necessidades e tendências,
os órgãos precisos ao seu desenvolvimento, por uma ação análoga e paralela, também o incita a aperfeiçoar suas faculdades, a criar para si novos meios de manifestar-se, apropriados a seu estado fluídico, intelectual e moral. O invólucro fluídico do ser depura-se, ilumina-se ou obscurece-se, segundo a natureza elevada ou grosseira dos pensamentos em si refletidos. Qualquer ato, qualquer pensamento repercute e grava-se no perispírito. Daí as consequências inevitáveis para a situação da própria alma, embora esta seja sempre senhora de modificar o seu estado pela ação contínua que exerce sobre seu invólucro. A vontade é a faculdade soberana da alma, a força espiritual por excelência, e pode mesmo dizer-se que é a essência da sua personalidade. Seu poder sobre os fluidos é acrescido com a elevação do espírito. No meio terrestre, seus efeitos sobre a matéria são limitados, porque o homem se ignora e não sabe utilizar-se das forças que estão em si. Porém, nos mundos mais adiantados, o ser humano, que já tem aprendido a querer, impera sobre a natureza inteira, dirige facilmente os fluidos, produz fenômenos, metamorfoses que vão até o prodígio. No espaço e nesses mundos a matéria apresenta-se sob estados fluídicos de que apenas podemos ter uma ideia vaga. Assim como na Terra certas combinações químicas se produzem unicamente sob a influência da luz, assim também, nesses meios, os fluidos não se unem nem se ligam senão por um ato da vontade dos seres superiores. Entretanto, a ação da vontade sobre a matéria entrou no domínio da experiência científica graças ao estudo dos fenômenos magnéticos, feito por numerosos fisiologistas sob as denominações de hipnotismo e de sugestão mental. Já se tem visto experimentadores, por um ato direto da vontade, fazerem aparecer chagas e estigmas sobre o corpo de certos indivíduos, fazerem daí correr sangue ou humores e, em seguida, operarem o curativo por uma volição contrária. Assim, a vontade humana destrói e repara a bel prazer os tecidos vivos, pode também modificar as substâncias materiais a ponto de comunicar-lhes propriedades novas, provocando a ebriedade com água simples, etc. Atua mesmo sobre os fluidos e cria objetos, corpos, que os hipnotizados veem, sentem e tocam e que, para eles, têm uma existência positiva e obedecem a todas as leis da óptica. É isso que resulta das pesquisas e dos trabalhos dos doutores Charcot, do Montpellier, Liebald, Beringham, dos professores Liégeois, Debfilf, etc., cujas demonstrações podem ser lidas em todas as revistas médicas. Ora, se a vontade exerce tal influência sobre a matéria bruta e sobre os fluidos rudimentares, tanto melhor se compreenderá seu império sobre o perispírito e os progressos ou as desordens que nele determina, segundo a natureza de sua ação, tanto no curso da vida como após a desencarnação. Todo o ato da vontade, já o dissemos, reveste uma forma, uma aparência fluídica, que se grava no invólucro perispirítico. Torna-se evidente que, se esses atos fossem inspirados por paixões materiais, sua forma seria material e grosseira. As moléculas perispirituais, impregnadas, saturadas dessas formas, dessas imagens, materializam-se a seu contacto, espessam-se cada vez mais, aproximam-se, condensam-se. Desde que as mesmas causas se reproduzam, os mesmos efeitos acumulam-se, a condensação acelera-se, os sentidos enfraquecem-se e atrofiam-se, as vibrações diminuem de força e reduzem-se. Por ocasião da morte acha-se o espírito envolvido por fluidos opacos e pesados que não mais deixam passar as impressões do mundo exterior e tornam-se para a alma uma prisão e um túmulo. Esse é o castigo preparado pelo próprio espírito. Essa situação é obra sua e somente cessa quando aspirações mais elevadas, o arrependimento e a vontade de melhorar, vêm romper a cadeia material que o enjaula. Efetivamente, se as paixões baixas e materiais perturbam, obscurecem o organismo fluídico, os pensamentos generosos, em um sentido oposto, as ações nobres apuram e dilatam as moléculas perispiríticas. Sabemos que as propriedades da matéria aumentam com seu grau de pureza. As experiências de William Crookes demonstraram que a rarefação dos átomos produz o estado radiante. A matéria, sob esse aspecto sutil, inflama-se, torna-se luminosa, imponderável. O mesmo sucede com a substância perispiritual, pois esta é ainda matéria, porém em grau mais quintessenciado. Rarefazendo-se, ganha sutileza e sensibilidade, seu poder de radiação e sua energia aumentam proporcionalmente e permitem-lhe que escape às atrações terrestres. O espírito adquire, então, sentidos novos, com cujo auxílio poderá penetrar em meios mais puros, comunicar-se com seres mais etéreos.
Essas faculdades, esses sentidos, que franqueiam o acesso das regiões felizes, podem ser conquistados e desenvolvidos por qualquer alma humana, visto todas possuírem os seus germes imperecíveis. As nossas vidas sucessivas, cheias de trabalhos e de esforços, têm por alvo fazer desabrochar em nós essas faculdades. Já neste mundo as vemos despontar em certos indivíduos que, por seu intermédio, entram em relações como o mundo oculto. Os médiums em geral estão neste caso. Sem dúvida, o seu número aumentará com o progresso moral e a difusão da verdade. Pode-se prever que, um dia, a grande maioria dos entes humanos será apta a receber diretamente os ensinos desses seres invisíveis cuja existência ainda ontem negava. Essa evolução paralela entre a matéria e o espírito, pela qual o ser conquista seus órgãos e suas faculdades, pela qual se constrói a si mesmo e se aperfeiçoa sem cessar, mostra-nos ainda a solidariedade que liga as forças universais, o mundo das almas e o mundo dos corpos. Mostra-nos principalmente riquezas, inesgotáveis recursos que o ser pode criar por um uso metódico e perseverante da vontade, pois esta é a força suprema, é a própria alma exercendo seu império sobre as potências inferiores. Para regular o nosso adiantamento, preparar o nosso futuro, fortificarmos-nos ou nos rebaixarmos, é bastante fazer uso da vontade. Não há acaso nem fatalidade, mas, sim, forças e leis. Utilizar, governar umas, observar outras, eis o segredo de toda a grandeza e elevação. Os resultados produzidos entre nós pela vontade perturbam a imaginação dos mundanos e provocam a admiração dos sábios. Tudo isso é, entretanto, pouca coisa ao lado dos efeitos obtidos nesses meios superiores em que, por determinação do espírito, todas as forças se combinam e entram em ação. E se, nessa ordem de ideias, elevássemos ainda mais o nosso pensamento, não chegaríamos, por analogia, a entrever como a vontade divina, atuando sobre a matéria cósmica, pode formar sóis, traçar as órbitas do mundo, criar os universos. Sim, tudo pode a vontade exercida no sentido do bem e de acordo com as leis naturais. Muito também pode para o mal. Nossos maus pensamentos, nossos desejos impuros e nossos atos culpáveis corrompem, por neles se refletirem os fluidos que nos rodeiam, e o contacto destes produz mal-estar e impressões desagradáveis nas pessoas que de nós se aproximam, pois todo organismo sofre a influência dos fluidos ambientes. Do mesmo modo, sentimentos de ordem elevada, pensamentos de amor e exortações calorosas vão penetrar os seres que nos cercam, sustentá-los e vivificá-los. Assim se explica o império exercido sobre as multidões pelos grandes missionários e pelas almas eminentes. Embora os maus também assim possam exercer a sua influência funesta, podemos sempre conjurar esta última por volições em sentido inverso e através de resistência enérgica da nossa vontade. Um conhecimento mais completo das potências da alma e da sua aplicação deverá modificar totalmente as nossas tendências e os nossos atos. Sabendo que todos os fatos da nossa vida se inscrevem conosco, testemunham pró ou contra nós, dirigiremos a cada um deles uma atenção mais escrupulosa. Esforçar-nos-emos, desde então, por desenvolver os nossos recursos latentes e por agir por nosso intermédio sobre os fluidos espalhados no espaço, de modo a depurá-los, transformá-los para o bem de todos e criar em torno de nós uma atmosfera límpida e pura, inacessível aos fluidos viciados. O espírito que não age, que se deixa levar pelas influências materiais, fica débil e incapaz de perceber as sensações delicadas da vida espiritual. Acha-se em uma inércia completa depois da morte. As perspectivas do espaço não oferecem a seus sentidos velados senão a obscuridade e o vácuo. O espírito ativo, preocupado em exercer suas faculdades por um uso constante, adquire forças novas, sua vista abrange horizontes mais vastos e o círculo de suas relações alarga-se gradualmente. O pensamento, utilizado como força magnética, poderia reparar inúmeras desordens, destruir muitas chagas sociais. Projetando, resoluta e frequentemente, nossa vontade sobre os perversos, sobre os desgarrados, poderíamos consolar, convencer, aliviar e curar. Por esse exercício obter-se-iam não só resultados extraordinários para o melhoramento da espécie, mas também se poderia dar ao pensamento uma acuidade, uma força de penetração incalculáveis. Graças a uma combinação íntima dos bons fluidos, sorvidos no reservatório ilimitado da natureza, consegue-se, com a assistência dos espíritos invisíveis, restabelecer a saúde comprometida, restituir a esperança e a energia dos desesperados. Pode-se mesmo, por um impulso regular e perseverante da vontade,
agir à distância sobre os incrédulos, sobre os cépticos e sobre os maus, abalar a sua obstinação, atenuar seu ódio, fazer penetrar um raio de verdade no entendimento dos mais hostis. Eis aí uma forma ignorada da sugestão mental, dessa potência visível de que se servem a torto e a direito, mas que, utilizada no sentido do bem,